doutora Catherine Milsan, ela é psiquiatra na França, ela é membro fundador da ASAP, eu não sei, mas conhece, ASAP, da Petit Vitoire, e também do IME, e também, o currículo é extenso, e também do CAJM, do Foyer da COI, é complicado, né? É complicado. Mas a gente chega lá, juntos chegaremos lá, né? Não é assim? Membro fundador da APEDIA, mas é APPEDIA, de origem nas classes integradas das regiões do Alto do Sena. Ah, sim, também ela é mãe de autista, o que é, viu? Então, quer dizer... Então, é uma profissional com toda essa qualificação que eu tentei, juro que eu tentei passar para vocês, e que também é mãe de autista. Por favor. Bom dia. Je vais commencer par vous parler un petit peu de la situation française avant de vous parler de mon exposé. Então, antes de começar, ela vai iniciar explicando a situação francesa para dar continuidade à apresentação. Cette année, l'autisme est la grande cause nationale. Este ano, o autismo é a grande causa nacional na França. Ça veut dire que beaucoup d'animations ont lieu autour de cette cause, mais surtout les associations de parents, qui sont très nombreuses. Então, teve muito esforço em torno dessa causa, mas principalmente a Associação dos Pais ont formé un collectif entre différentes fédérations, ça veut dire plus de 200 ou 300 associations. Formaram um coletivo de diferentes associações, ou seja, associações de pais de autistas. Parce que la France est très bien équipée, je veux dire du point de vue de la sécurité sociale et du point de vue des financements. A França é muito bem equipada em termos de segurança, de saúde social, né? A Sécurité sociale, como ela falou, é o INSS francês. Mais l'influence psychanalytique dans les différents services donnait une prise en charge très en retard. Mas a abordagem psicanalítica ainda em relação ao autismo tinha um certo atraso. Donc les familles étaient très mécontentes et ont donc interpellé le ministère de la Santé. As famílias estavam, portanto, descontentes com essa situação e entraram em contato com o Ministério da Saúde. Et la haute autorité sur la santé e a alta direção sobre saúde a donc émis des recommandations emitiu recomendações qui sont basées sur evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur des preuves. Então, emitiu recomendações baseadas sobre evidências médicas, sur les preuves. Medicinas baseadas sobre provas, ou seja, análise científica da abordagem do diagnóstico autístico. Toutes ces recommandations sont sur Internet, pour ceux qui parlent français, sur le site de la Haute Autorité de la Santé. Então, todas essas informações estão na internet, para quem fala francês, no site da Alta Administração Francesa. A gente, de qualquer forma, pode tentar, no final, indicar qual é o site para essa consulta. Elle donc donne un avis de qu'est-ce qui, actuellement, en 2012, est recommandé et surtout est basé sur des faits prouvés et non pas sur une idéologie ou autre chose. Então, dá uma visão sobre o que foi diagnosticado, o que foi evidenciado como des faits scientifiques. Com fatos científicos para o diagnóstico do autismo. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas trop parler de la recherche en génétique, mais éventuellement je peux répondre à des questions par la suite. Ela não vai falar muito sobre o diagnóstico genético, mas ela eventualmente pode responder algumas perguntas se forem necessárias. Parce que c'est un domaine que je connais bien. É um assunto que ela conhece bem. Qui progresse beaucoup et sur lesquels il y a des thérapeutiques médicamenteuses intéressantes pour les années à venir. Está progredindo bastante, mas que está apresentando terapêuticas muito interessantes nesse domínio. Mais pour l'instant, c'est seulement la prise en charge éducative qui peut se faire et qui peut améliorer beaucoup les choses. Então, por enquanto, é a abordagem educativa que está sendo colocada em pauta, que a gente pode fazer evoluir. Alors, c'est quand même intéressant dans mon parcours que moi j'ai une formation de psychiatre des hôpitaux. Em relação ao percurso dela, ela é formada em psiquiatria
de hospitais. Je connaissais bien la médecine de l'autisme, Ela conhece bem a parte médica do autismo. mais à 18 ans, j'ai emmené mon fils au Canada Aos 18 anos, et j'ai passé un an dans l'école de ma collègue qui est ici aujourd'hui et qui va intervenir cet après-midi. então, quando o filho dela alcançou 18 anos, ela levou o filho dela para o Canadá para ser tratada na escola da Simone, que vai A apresentar hoje à tarde uma matéria, e localizada em Toronto. Et je suis allée là-bas avec mon fils. Ela foi então, ela se deslocou, ela se mudou da França para o Canadá com o filho dela. Il avait 18 ans. Ele tinha 18 anos. Aujourd'hui, il a 32 ans. Hoje ele tem 32 anos. Et j'ai pu voir en un an une énorme différence avec une prise en charge très bien faite. Então, em um ano, ela viu muita diferença com um tratamento bem realizado. Même à 18 ans. Até mesmo com uma criança, com uma pessoa, né, um jovem já com 18 anos. En particulier avec les comportements très problématiques. Particularmente com comportamentos muito problemáticos. Bon. Maintenant, moi, dans mon travail hospitalier, je travaille avec des tout-petits. Donc, la présentation que je leur montre n'est pas tellement mon expérience personnelle, mais mon expérience professionnelle. Hoje, o que ela está mostrando é muito mais baseada na experiência profissional, que é baseada em crianças pequenas e não muito na experiência pessoal com o filho dela de 18 anos. Parce que, hélas, quand mon fils avait cet âge-là, je ne savais pas les choses que je sais aujourd'hui. Infelizmente, quando ela soube que o filho dela tinha 18 anos, com 18 anos que ela soube que o filho tinha um diagnóstico de autismo, ela não tinha a bagagem que ela tem hoje. Sinon, j'aurais fait très différemment. Senão ela teria feito de maneira muito diferente. Bon, donc on va voir un petit peu. Le diagnostic a été fait quand il était tout petit. Oui, le diagnostic a été fait dès la première année. Il avait à peu près 6 mois, 8 mois. Erro de tradução. Et il a Volta a fita. Et il a été confirmé, il avait 11 mois. Então, ele foi diagnosticado a primeira fois? 6 mois, 6 mois meses, dépisté, confirmado com le os primeiros sinais de alerta com 11 meses, com 6 mois, com 6 meses, 11 meses confirmados, mas só a partir de quando ele alcançou 18 anos que ela começou a ter toda a bagagem para poder fazer um tratamento mais adequado. Bon, donc, alors, l'idée de cette intervention précoce, c'est de montrer que déjà, avant, nous, en France, on fait le diagnostic de deux manières, c'est-à-dire on fait le dépistage et après le diagnostic. Na França, mais ou menos o que foi apresentado na apresentação anterior, é feito primeiro um depistagem. Depistagem é uma análise, um questionário, um checklist, MCHAT, que levanta sinais de alerta. Et ensuite, on fait EDI-EDOS. E depois é feito um diagnóstico completo, Autism Diagnostic Interview, Autism Diagnostic Observation Schedule. Então, observações são outros questionários de diagnóstico verdadeiro do autismo. C'est-à-dire, c'est des diagnostics standardisés par une interview avec les parents et aussi une observation de l'enfant. Então, é um diagnóstico padronizado, uma entrevista com os pais e com a observação da criança. Ce diagnostic est nécessaire, par exemple, si l'on veut ensuite faire la génétique. Esse diagnóstico é necessário se a gente quiser fazer uma abordagem genética em seguida. Dont je ne parlerai pas maintenant. E ela não vai abordar esse assunto nessa apresentação. Alors, il est important de se dire que même si le diagnostic standardisé n'est pas fait, dès que le dépistage montre qu'il peut y avoir des signes d'autisme, tout de suite, il faut prendre en charge. Então, mesmo que o diagnóstico, os sinais de alerta, o MCHAT, não seja aplicado no início, é importante tomar iniciativas para que a gente faça um diagnóstico a seguir. Tu peux répéter, oui, le plus tôt possible, o mais cedo possível, sans attendre les résultats sem d'un esperar o resultado do standardisé. diagnóstico padronizado, é importante já tomar ações. Parce que ce que l'on va faire, de toute manière, on peut le faire même si on s'était trompé dans le diagnostic. O que a gente vai fazer, de qualquer forma, será feito mesmo se a gente se engane no diagnóstico. C'est vers le bas. Non. Voilà. Ah. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, sur la triade autistique, puisque c'est l'intervention précédente. Ela não vai voltar sobre o assunto da tríade autística, já que a gente já viu na apresentação da Renata. Donc, on voit ici que sont absents les signes de communication habituels des bébés. Estão ausentes os sinais habituais de comunicação dos bebês. En particulier l'attention conjointe et l'attention partagée. Principalmente a atenção conjunta e a atenção compartilhada. C'est ce qui était appelé protodéclaratif. A protodeclaração, o fato de apontar.
Là, c'est pareil, je ne vais pas tellement m'étendre là-dessus, parce que c'est l'intervention précédente, à savoir, on a un enfant qui ne va pas partager l'attention. Então, ela não vai gastar muito tempo também nesses slides, também já foi apresentado na apresentação anterior. São informações sobre como que a criança não atende a estimulações. C'est ce qui vous a été dit dans l'intervention précédente. Foi o que foi apresentado na apresentação anterior. Ce qui est peut-être assez typique aussi quand même, et c'est en particulier Sally Ozonoff qui parle de ça. O que é típico sobre isso que o Zonoff, c'est que les enfants autistes, avec autisme, dès la première année, vont regarder d'une manière très particulière et très longtemps les objets. O importante aí dentro é que crianças até o primeiro ano vão olhar de maneira fixada objetos et surtout les faire tourner beaucoup plus que faire d'autres choses. Fazer-o girar com muito mais frequência do que outras crianças. Beaucoup plus longtemps et beaucoup mais plus tempo, de maneira mais repetitiva. Mais bon, on passe sur ça. Donc, je vais leur passer, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, je vais passer d'abord 5 petits clips qui ont été pris sur YouTube, simplement pour rappeler ce qu'est la communication, même avant les mots. Ela vai passar 5 vídeos que foram colocados no YouTube, basicamente para demonstrar o que... Tu veux démontrer la communication, même sans la parole. A comunicação, mesmo sem a palavra. Voilà. L'idée de la prise en charge précoce. A ideia da consideração precoce. Nous maintenant, dans notre école, aux Petites Victoires. Na escola dela, nas Pequenas Vitórias. Est beaucoup basée sur ABA. É muito baseado no ABA, no método Applied ABA. Behavior Analysis. Mais je veux dire, les techniques peuvent être sur des bases de ABA, VB, As PECS. técnicas são baseadas no TEAC, no ABA, no VB e no PECS. Parce que ce n'est pas tellement le nom de la méthode qui est important, mais la conception est behavioriste, c'est-à-dire comportementaliste. O que importa não é muito o nome, mas a parte comportamental associada a cada uma delas. Et c'est très important que les familles sachent qu'elles doivent comprendre des concepts et ne pas acheter du business. As pessoas, os pais devem entender que existe um conceito e não comprar um business, Des packages avec voilà, avec des méthodes qui sont vendues. Métodos prontos, disponíveis. Fonds de commerce. Com fundo comercial. Donc, vraiment, l'important, c'est de comprendre les principes qui vont être dits aussi cet après-midi. É conhecer os princípios que vão ser apresentados. Ok. Est-ce qu'on peut voir les vidéos? Ver os vídeos. Et Tem que colocar os vídeos lá do YouTube. Alors, juste, on va aller très vite pour regarder ces séquences de communication. C'est juste pour qu'on se souvienne bien que très très tôt, un bébé communique avec un autre bébé, même sans les mots. É só para lembrar que, mesmo muito cedo, crianças podem apresentar sinais de autismo mesmo sem palavras. Aqui são crianças normais. Aqui o importante é a comunicação não verbal. Tá bom? Próximo. Mesma coisa, crianças pequenas procurando se comunicar mesmo antes da linguagem. Ela tem uma discussão, ela tem uma discussão com a colega dela no Canadá sobre o conteúdo da comunicação. En particulier parce qu'elle pense qu'il faut des contenus pour communiquer et moi j'ai l'impression qu'il y a la communication avant les contenus. Elas discordam que uma pensa que tem que ter conteúdo na comunicação e a outra pensa que é mais a forma que importa nesse momento.
bien avant les mots. É muito antes das palavras. Comme vous voyez, les contenus sont limités. Então, os conteúdos são ilimitados. Ok. Une autre? C'est l'attention partagée et l'émotion qui va être plus Atenção importante. compartilhada e a emoção que está sendo trocada. Donc, ce sont des bébés d'à peu près 9-10 mois. São crianças de aproximadamente 9 a 10 meses. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas penser qu'il va falloir avoir de la parole, A gente tem que realmente pensar que não vai ter só, que não vai avoir, qu'il y a besoin d'avoir la parole que é pour pouvoir obrigatório ter a communiquer. necessidade de palavra para poder se comunicar. Ça, c'est pas bon ça. Volta C'est aí, pas bon. volta. Volta. Ça, c'est un enfant autiste. Esse aí já é a etapa seguinte de uma criança autista. Il y a on peut communiquer aussi, c'est les jumeaux. Oui, celle-là, elle est bonne. Essa daí sim. Essa é ótima, essa é conhecida. Vous connaissez peut-être, elle est sur YouTube. Vous voyez l'imitation A imitação et la prosodie e a prosódia. et les gestes. E os gestos. Conversação. Il va le faire, il va le faire. Alors, la communication ne se limite pas à l'interaction entre les humains. A C'est comunicação não aussi se avec les animaux. limita, ela não se limita à comunicação com humanos, ela também é feita com animais. Bon. Ok. Tout ça, c'est pour vous montrer que la communication, Tout- c'est bien avant les mots. Tudo isso é para mostrar que a comunicação é muito antes das palavras. Et que c'est effectivement de l'émotion É efetivamente emoção et de l'attention e atenção et du partage, e compartilhamento voilà, qui passe entre deux que, individus que ou un individu acontece et un entre chien. duas pessoas ou uma pessoa e uma criança e um animal. Maintenant, on va voir des enfants autistes qui n'ont pas vraiment l'air anormaux, Então a gente vai ver crianças que avec não des necessariamente problèmes, têm cara de anormais, mais dont le comportement, la communication est tout à fait absent. mas a comunicação está absolutamente ausente. Avec ce qu'on appelle le spinning, Com o spinning, Faire tourner. com o efeito de rotação, né? mon fils était très O filho ressemblait dela énormément à ça. filho dela dans era la première année. muito parecida com essa criança daí. Et passait son temps à faire tourner les objets, Passava o tempo a fazer rodar objetos, avec aucune communication. sem comunicação. Encore une fois, ce n'est pas le faire tourner les objets qui est un problème, O problema não é o problema em si não é fazer rodar os objetos, mais ne faire que ça mas só fazer isso et ne pas faire le reste. e não fazer nada além disso. Ok. Donc, comportement répétitif Comportamento. et les sons répétitifs. Comportamento e sons repetitivos, Avec l'intensité du regard com a intensidade fixé do olhar fixo et
pas d'échange avec la personne sem qui troca filme. com a pessoa que está filmando. Ok. Là, on va voir encore les mouvements anormaux avec le spinning, O movimento anormal com as rotações, né, com os giros, qui en soi n'est pas non plus anormal, que em si não é anormal. mais c'est la répétition et l'absence de O communication. problema é a repetição e a ausência de comunicação. Tout ça, maintenant, on soupçonne très très fortement, de par la génétique que l'on a actuellement, Hoje a gente suspeita muito fortemente pela parte genética que a gente tem hoje, en particulier un gène qu'on appelle SHANK, e ou especificamente um Chang. gene chamado Chang, SHANK, d'autres qui s'appellent neurolégine, neurexine. Bon, peu importe. D'autres gènes aussi são outros genes também, qui interviennent et donc qui font ce qu'on appelle une synaptopathie. que são genes que fazem uma conexão, fazem uma sinopatia. Synaptopathie, des Synaptopathie. synapses. Des synapses. Bon. Et le cervelet aussi est impliqué E o cerebelo também é implicado et ne module pas e não modula la partie vestibulaire. na parte Vestibulaire de vestibular. l'oreille, avec Isso é bom. donc les mouvements anormaux en Com- particulier. Especificamente com Do relação com a parte de movimentos anormais, com as En particulier rotações les balancements. e balanços E do spinning. e aí as rotações. Donc là, on va voir un enfant avec ce temps de fixation A gente vai ver uma criança com tempo de fixação très intense muito intenso et très long sur un détail. e muito longo sobre um detalhe. Et sans, bien sûr, communication avec les gens qui sont en train de E obviamente sem comunicação com as pessoas que estão filmando ele. filmer. Ok. Le dernier est intéressant parce qu'on va voir précisément ce que le parent ou ce que la personne qui prend en charge ne doit pas laisser faire trop longtemps. O interessante desse vídeo é exatamente que os pais devem não deixar, tomar cuidado e não achar que isso aí não deve ser considerado. En particulier parce que là, le parent est fasciné par la dextérité de O l'enfant pai aqui está fascinado com a presteza da criança et oublie que l'enfant n'est pas du tout en train de communiquer. e esquece que a criança não está se comunicando de forma alguma. Et c'est un peu comme ça aussi que, sans le vouloir, on crée les capacités extraordinaires, E por mais, isso que a gente acaba criando capacidades extraordinárias, mais les gens incompétents au niveau social. mais Non, pas compétents au niveau social. que são pessoas que são exatamente com capacidades, mas não competentes do ponto de vista social. Et c'est très difficile parce que, évidemment, on est vite fasciné par Ah, certaines capacités. É difícil porque a gente fica rapidamente fascinado por certas capacidades. Et on a tendance à dire que ça va être un point fort E a gente tem tendência a dizer que isso aí vai ser um ponto forte. et donc, en fait, le développer. E a gente vai até fortalecer, vai até desenvolver esse ponto. Alors qu'il faut le freiner E a gente deve, na verdade, frear. et introduire de l'interaction dedans, Introduzir interações des échanges. dentro, trocas, Évidemment des échanges d'objets ou des échanges de paroles Trocas de- autour de ça, mais il faut que l'adulte existe. trocas de palavras, trocas de objetos, mas principalmente que o adulto exista. Parce que là, l'enfant fait la chose tout seul et s'intéresse, lui, uniquement à son jeu et ne communique absolument A pas. criança está fazendo aquilo ali sozinha e só interessa a ela, e ela não se comunica. Ok. Alors maintenant, on va parler justement de qu'est-ce que l'on peut faire E hoje a gente vai falar agora o que a gente pode fazer. et est-ce que dans les formes d'autisme, encore une fois, c'est un trouble du spectre autistique, E se nas formas de autismo, mais uma vez, no transtorno do espectro autista, actuellement, par exemple, en génétique, on a identifié à peu près une trentaine de gènes très fortement impliqués, hoje na genética foram identificados mais ou menos 30 genes fortemente implicados, mais peut-être on en aura une centaine, mas potencialmente tem uma centena Bom. de genes. avec à chaque fois des formes différentes. Cada vez, em cada situação com formas diferentes. Oui, c'est ce qu'on appelle le phénotype, É o que a gente chama de o fenotipo, et avec des degrés de sévérité aussi com différents. graus de severidades diferentes. Donc,
on va essayer de faire des choses, mais on ne peut pas dire que c'est seulement l'éducatif qui va pouvoir tout contrôler. A gente vai tentar fazer algumas coisas, mas a gente não pode dizer que é somente o educativo que vai poder resolver as coisas. Parce qu'on travaille avec des enfants dont l'origine de l'autisme peut être très, très différente. A gente trabalha com pessoas, com crianças cuja origem do autismo pode ser completamente diferente. Et les connexions dans le cerveau ne sont pas les mêmes. E as conexões no cérebro não são as mesmas. Mais le pari que l'on fait, c'est est-ce que si on travaille très tôt, de la manière dont on va parler maintenant et cet après-midi, Então, a aposta é fazer com que o que a gente vai falar agora e o que a gente vai mostrar hoje à tarde, est-ce que l'on peut récupérer? Et les méthodes d'intervention précoce sont basées là-dessus. e se a gente pode recuperar, e toda a intervenção precoce é baseada nisso. Initialement, on avait en North Caroline des méthodes comme Teach. Então, inicialmente, na Carolina do Norte, tinham métodos como Teach, Et puis, on a eu les méthodes Lovaas en e Californie, depois os métodos Lovaas na Califórnia. il y a 30 ans, Isso 40 tem ans. mais de 30 anos. Et après, ça a beaucoup évolué. Evoluiu bastante a partir desde Mais essa época. Toujours un principe comportemental, Ainda é um princípio comportamental, dont Simone Lebrun va parler cet que a après-midi. Simone vai falar hoje à Elle tarde. va parler du renforcement et de l'extinction, enfin des Elle va renforçateurs. Elle va parler des renforçateurs, Ela vai falar das situações de reforço e de l'extinction. e da extinção. Voilà. Et d'autre part, on travaille par toute petite grignotage, par tout petit pas. Principalmente, eu trabalho de maneira com pequenos passos, pegando camada por camada, pegando pedaço por pedaço. En répétant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Repetindo muito, muito, muito. Et aussi en focalisant sur la communication. E se focalizando fortemente na comunicação e sobre as trocas. Ok. Donc, oui, on se pose la question de qu'est-ce que c'est l'intérêt social. A pergunta é o que é o interesse social? Et c'est surtout la différence des méthodes, par exemple Lovaas d'il y a 40 ans avec les méthodes maintenant, Denver ou autres. Então, é principalmente a diferença entre os métodos antigos Lovaas e os métodos atuais. C'est qu'on travaille beaucoup plus sur le social, A gente sur trabalha- l'imitation et sur la communication. A gente trabalha muito mais sobre o social do que sobre a imitação e a comunicação. J'arrive pas à voir les dernières diapos. Os focos, então, são 3. Comunicação, imitação Ouais. e social. Mais c'est tout lié. J'arrive pas à voir les 3 Tem dernières uns slides diapos. logo depois dos vídeos dos autistas, que passa o vídeo isso, vídeo 1, 2, 3 e isso. Après, Ok, depois vai ter mais uma série Après, de vídeos. après, Depois ainda. E après, passa os après. vídeos. voilà. Aí. Ok. Donc, la première chose, c'était pour ça que c'était intéressant la dernière vidéo, Aí, o interessante do último vídeo, parce que l'adulte doit vraiment s'imposer. o adulto tem que se impor. Bon, il doit augmenter petit à petit l'acceptation de l'enfant Ele tem que aumentar de pouco a pouco a aceitação pela criança, en termes de durée et en termes de fréquence. em termos de duração e frequência. Il doit jamais longtemps permettre d'être ignoré. Ele não pode se deixar ignorado por muito tempo. Alors, il peut aussi se placer entre l'enfant et l'objet que celui-ci désire, Então, a pessoa pode se colocar entre a criança e o objeto desejado pela criança. mais peu importe, ce n'est pas une technique, c'est simplement avoir des échanges. Então, o que não é uma técnica especial, é unicamente para você fazer trocas. Et faire que l'enfant ait de plus en plus envie E d'avoir ces fazer com que a échanges. criança tenha cada vez mais vontade de fazer essas trocas. Encore une fois, là, on va en parler cet après-midi de manière Mais uma plus vez, a gente vai détaillée. falar sobre nessa tarde de maneira mais profunda. Voilà. Je crois que mon machin ne marche pas. Ouais. Oui, suivante. C'est passé là. Oui, c'est bon. Donc, à mon avis, les contenus sont moins importants, encore une fois, que pour ma collègue du Canada. Então, para ela, mais uma vez, os conteúdos não são tão importantes quanto pensa a colega dela do Mais Canadá. je crois qu'elle a plus d'expérience que moi. Mas ela aparentemente tem mais experiência, acredito que tem mais experiência do que ela. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser l'imitation. en A ideia vai ser particulier, de usar a imitação, de créer, je veux dire, avec l'intonation, les postures, les criar com a attitudes, entonação, com a postura, com os hábitos, des échanges, trocas et que l'on va rendre prévisible, répétitif que a gente vai É. tornar visível, repetitivo et agréable. e principalmente agradáveis.
Alors, avec des enfants petits, Com des enfants crianças tout petits, bem pequenas, il ne faut pas travailler comme on voit travailler parfois sur le teach, c'est-à-dire mettre l'enfant qui a moins de 2 ans a gente não tem que trabalhar como a gente vê no método Teach, por exemplo, com crianças de menos de 2 anos, sur une table et commencer à lui dire, sobre uma mesa e começar a à lui falar, dire montre telle chose, mostre ou determinada touche telle coisa, chose, ou toque. donne telle chose. On ne fait pas ça avec un enfant normal A non gente plus. não faz isso mesmo com uma criança normal de 2 anos. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a des méthodes comme le floor time ou autre chose. Tem Peu outros métodos importe, como o floor time, mas isso encore não une fois, importa. oui, peu importe le nom de la méthode. Não importa o nome do método. L'idée, c'est de manière le plus en accord avec l'âge de l'enfant. S'il est petit, O on va importante, jouer, o bien máximo sûr. possível em função da idade da criança, a gente vai brincar. On est avec des enfants de moins de 24 A mois. gente está com crianças de menos de 24 meses. Encore une fois, vous avez vu les enfants normaux communiquer. A gente viu mais uma vez que crianças normais se comunicando. C'est ce genre de communication qu'on essaie de développer. É esse tipo de comunicação que a gente procura desenvolver. Le langage, bien entendu, on Ah. va demander d'apprendre les noms des objets. A gente, claro, tem o linguagem, a gente pede para indicar o nome de Mais determinados le but- objetos. Mais le but n'est pas de développer un dictionnaire ni un lexique, O objetivo não é desenvolver um dicionário ou um sumário, mais lexique. d'avoir une communication mas de ter uma comunicação comme base du langage. como a base da linguagem. Alors, bien entendu, pour demander des choses, Claro, para pedir coisas, mais aussi pour commenter des choses, mas para também comentar as coisas, partager de l'attention compartilhar a atenção et des intérêts. e dos interesses. Ok, suivante. Voilà. Alors, quoi faire avec les stéréotypies O et que les fazer com as estereotipias? On peut essayer de les transformer en conversation, A gente pode tentar transformá-las em conversação, mais parfois ce n'est pas possible. mas às vezes não é possível. Si l'intérêt répétitif est trop important, Se o interesse repetitivo é muito importante, on échoue. a Parce gente falha. L'enfant n'a qu'une idée en tête, c'est nous éliminer. A Parce criança qu'on só tem uma ideia parce qu'on na le mente gêne. porque a gente é nos eliminar porque a gente está atrapalhando ele. On le gêne. A gente está atrapalhando. Donc, dans ce cas-là, on va arrêter les intérêts répétitifs. Então, On nesse va caso, proposer autre chose. a gente vai parar a gente vai propor outra coisa. Simone Lebrun vous parlera bien entendu de ce que ça veut dire renforcer. A Simone Lebrun vai falar o que a gente fala como termo reforçar. Je peux vous dire sans surprise maintenant que ça veut dire faire apparaître de plus en plus souvent quelque chose. É fazer aparecer cada vez mais determinado aspecto Bon, et aussi faire diminuer certaines e choses. fazer diminuir outros aspectos. Et en particulier, il va falloir savoir manier les comportements difficiles E vai les saber, colères o importante é saber manipular os comportamentos difíceis et les colères. e as raivas. Voilà. Je Ok. vous remercie.